relacionado à ação das ondas e à topografia. Olha só, um costão exposto versus o protegido. Num costão aqui protegido, a gente vê a zonação típica, que a gente viu até agora, né, em faixas bem demarcadas. Mas num costão totalmente exposto, bom, se bagunça tudo, né? Muda completamente. Olha só que legal. Esse esquema de zonação, né, esse esquema de zonação que mostra a zonação e já fazendo aqui uma transição do costão exposto para o costão protegido. Então, no costão protegido, clássico que a gente estava se baseando para falar até agora, né, onde a gente vê as faixas, aquelas faixas do supralitoral, do mesolitoral e do infralitoral, né, aqui nesse costão protegido, que são marcados pelos organismos. Então, a faixa aqui do supralitoral, marcado pelo limite superior aqui de litorina, né? Tem a franja do supralitoral, marcado pelo limite superior aqui das cracas, Barnacle e craca. No limite aqui do mesolitoral, onde ocorre uma maior quantidade de organismos e algumas macroalgas pardas, como as laminárias, marcam nessa divisa. Quando a gente vai passando do protegido para o exposto, olha só o que vai acontecendo. O que vai acontecendo, gente? Me respondam aqui, o que vocês enxergam? Aqui nesse eixo X é o grau de ação da onda. Quem é que está aqui comigo? Michele, Laís, Wesley. O que vocês enxergam? É só ler o gráfico aqui, né? Ler, eu quero dizer, enxergar o desenho. O que vocês enxergam que está acontecendo com cada faixa ao passar do costão protegido para o costão exposto? Observe uma faixa, por exemplo, a faixa da franja do supralitoral, que eu estou passando aqui minha seta. Estão vendo minha seta? O que está acontecendo quando passa do protegido, aqui no extremo direito do gráfico, passando para o exposto? O que está acontecendo com as faixas? É a interpretação do desenho, não precisa ter nenhum conhecimento de... Elas estão aumentando, né? Aumentando o quê? A área de abrangência. Isso, né? E, no geral, o que está acontecendo, então? Né? Se eu pegar aqui, ó, circulando aqui a área do costão no protegido, no extremo direito, e a área do costão no extremo esquerdo aqui do exposto. O que aconteceu com as faixas? O que aconteceu com todo o costão, com toda a ocupação de organismos? Que assim, ó, lembrando que o nome das faixas ela tem a ver com os organismos e não com o fator físico, né? A zonação ela é marcada pelos organismos, é um fator, a zonação é um fenômeno biológico. O que aconteceu com a minha zonação entre o protegido e o exposto? Diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Hã? Diminuiu. Entre o protegido e o exposto, o protegido está no extremo direito e o exposto está no extremo esquerdo. Está no extremo direito e o exposto está no extremo esquerdo. Não, entre o protegido e o exposto, ele aumentou. Do exposto ao protegido, ele diminui. Exatamente. Né? Então, a gente tem aqui, olha só, como em algum momento ali eu disse, zonação é um fenômeno biológico.
Então, aqui a zonação ela está definida pelos limites superiores e inferiores dos organismos. E quando a gente vai de um costão protegido para um costão exposto, o que acontece é que, mais do que além do efeito da maré, a gente tem o efeito do splash, né? O batimento da onda que vai alcançar a água, vai alcançar acima do limite da maré. Aqui, ó, a gente tem aqui o nível aqui da maré superior, nessa linha pontilhada, embaixo aqui da maré inferior, ou seja, marcando aqui o limite, né, do infralitoral. O que acontece num costão exposto de alto batimento de onda é que, olha só, a gente tem aqui o nível da maré, né, mas o batimento de onda ele chega para ser, não respeita esse nível de maré, né, ele passa desse nível de maré. E isso permite com que os organismos ocorram nessa zona superior. Então, modifica bastante. Por isso, aquela teoria inicial de níveis críticos da maré, né, com a zonação, ela não vai funcionar nesse costão exposto. Né? Os organismos não sabem da teoria. Eles vão ocorrer onde estiver bom para eles. Aí, com o batimento de onda, né, esse costão nessa região superior, ela vai estar sempre molhada. Né? Fora isso, também dependendo como o costão ele é exposto, ele tem uma maior inclinação em geral, né, ele vai estar recebendo menos luminosidade ao longo do dia do que um costão menos inclinado. Esse costão aqui do lado direito, né, pela sua inclinação, ele recebe uma quantidade de sol o dia inteiro, enquanto que esse aqui, né, do lado esquerdo aqui da imagem, dependendo do lado que ele está, a exposição ao sol, ele pode até nem receber sol, né? Se ele estiver aqui no nosso hemisfério, se ele estiver exposto para sul, ele não vai receber sol quase que nunca, né? Ao longo do dia. Então, tudo isso daqui, né? A inclinação do costão, né? A exposição ao sol, a topografia, né, um local mais exposto, uma baía mais protegida, modifica completamente essa distribuição dos organismos. Então, quando a gente chega no campo, a gente já não encontra mais essa distribuição bonitinha que aparece nas fotografias de livros. E a gente fica confuso. Bom, e a ação dessas ondas, né, a ação persistente das ondas causa, então, essa expansão das zonas para cima em costas de alta energia. E a topografia, quanto menor a inclinação, maior a dissipação da energia através do costão. E esses efeitos do movimento da água, né, vai deixar o substrato mais ou menos úmido, dificulta a fixação de esporos, evita a acumulação de sedimentos sobre talos, por exemplo, de algas, e evita a estratificação de temperatura e nutrientes. Num costão menos inclinado, haverá uma estratificação maior de parâmetros de temperatura e nutrientes. Também seleciona talos. Então, por exemplo, sob alta energia, as macroalgas tendem a ser mais robustas, flexíveis, estruturalmente mais complexas. Num costão de muita energia, as algas vão ser selecionadas para serem, por exemplo, kelps, né, e coralinas crustosas, enquanto que menos energia a gente vai observar, então, algas mais delicadas. Eu vou deixar tem algumas imagens que vão mostrar aqui exemplos de zonação, né, num ambiente protegido e num ambiente exposto. E a diferença na estrutura da comunidade das macroalgas entre esse ambiente protegido e o ambiente exposto. Isso aqui, imagina que está na mesma região costeira, na mesma latitude, sofrendo a mesma também amplitude de maré, tipo de maré, mesma região. De um lado, vamos supor assim, ó, de um lado e do outro lado de uma ilha, né? Então, aqui a gente vai observar a estrutura da comunidade e como que ela ocorre, a estrutura da comunidade considerando
macroalgas e também alguns pastadores, né? Ao longo dessas faixas do costão, né? Entre um costão protegido e um muito exposto. Nós vamos interpretar isso aqui, que é o que eu vou passar de exercício para vocês. Aqui é a mesma coisa, só que mostrando, né, como que aqui a gente está vendo num esquema, né, que mostra a ocorrência, para entender, né, a ocorrência do organismo, por exemplo, aqui, ó, pelvétia caniculada, está ocorrendo numa determinada faixa, né? Aqui a gente está vendo as faixas de amplitude de maré aqui, né? O nível mais alto, o nível médio, né? Então, diferentes níveis críticos de maré, e mostrando como cada espécie está ocorrendo, né, ao longo, ocorrência, né, ao longo da determinada faixa. Então, por exemplo, aqui, né, esse organismo, Littorina neritoides, aqui por último, ocorrendo ao longo de praticamente todas as faixas desse litoral, tá? Vejam, né, que aqui está um pouco invertido, que a zona mais baixa, a zona que está próxima ao mar, né, está aqui no lado esquerdo do gráfico. E no lado direito é a zona superior, né, a zona de splash, né, olha aqui, a zona de splash, a zona superior da costa, a média e a baixa. Então, esse organismo Littorina está ocorrendo quase ao longo de toda a faixa desse costão exposto, com exceção da zona mais inferior. Então, isso está marcando a ocorrência. Já nesse outro gráfico, né, está marcando, então, é como uma visão de cima, né, do costão, né? E marcando aqui a ocorrência, então, a abundância das espécies de macroalgas. Costão exposto do lado esquerdo, costão protegido do lado direito. Aqui é o gráfico para lembrar, né, sobre essa exposição. E aqui a gente está vendo como se fosse assim uma foto tirada de cima, entre 3 tipos de costão, tá? 3 níveis de exposição: extremo exposto, semi-exposto e muito protegido, tá? Figura aqui, ó, né? E aqui uma foto de cima mostrando a distribuição das algas e a sua abundância. Vejam que só, sem interpretar, só olhando o desenho, né, a gente já vê a diferença, né? Também no mesmo local, sofrendo a mesma amplitude, tipo de maré, e olha só a diferença. É como se estivesse, de novo, numa ilha, e aí eu vou estar de um lado, né, observando o lado protegido da ilha, que está voltado para o continente, depois um pouco mais voltado, e o lado mais exposto, que é voltado para o oceano. Isso eu vou fazer perguntas sobre esses gráficos. Bom, e algumas adaptações, né? Então, a essa vida no costão. Adaptações, a vida no costão pode ser adaptações tanto ao batimento de onda e à fixação, quanto à dessecação, né? Normalmente essas adaptações estão colocadas, estão unidas. Então, por exemplo, aumento da razão, superfície, volume, né, em algas incrustantes, ela é uma adaptação ao batimento de onda, mas também ela impede a dessecação, né? Então, algas coralinas, por exemplo, que tem uma consistência rígida, né, elas são adaptadas à ação da onda, não são arrancadas com a ação da onda, mas elas também têm uma adaptação à dessecação por ter esse talo crostoso. Os tufos densos, né, de Gelidium, por exemplo, se agregam, agregação de talos, né, e redução
da altura, diminui o arrasto e a chance de serem arrancadas. As kelps, né, grandes macroalgas, já são outros tipos de adaptação que elas desenvolvem apressórios bem desenvolvidos, impedindo o arrancamento, né? Quanto à dessecação, ainda temos algas, por exemplo, né, essa alga parda chamada Colpomenia, que em forma de saco, em que a água fica estocada aqui dentro, nessa cavidade interna. Quando ela está exposta, como está aqui agora nessa imagem, exposta fora da água, essa reserva de água, né, ajuda ela a ficar muitas horas ainda fora d'água, né? Ou uma alga, por exemplo, que tem uns talos mais grossos, né, e que vive na zona superior, Mastocarpus, né, uma alga vermelha que tem talos mais grossos na zona superior, enquanto que quando ela está na zona inferior, ela tem talos mais finos. Então, existe também essa adaptação morfológica, dependendo de onde estiver no costão. E olha só, tem algumas algas tolerantes que se beneficiam da exposição, na verdade. Então, a gente tem, por exemplo, gelídio, uma alga vermelha, que ocorre em tufos bastante curtos, né? Pórfira, alga vermelha do sushi, que ela é bem delicada e que gosta de viver no intermareal. E uva também, muitas espécies de uva que gostam de viver no intermareal, como a gente já viu antes em alguns filminhos e nas aulas das algas vermelhas e verdes, né? Essa aqui é um tipo de zonação, essa aqui é uma imagem tirada aqui no costão aqui do Uruguai. É um tipo de zonação bastante comum, que se vocês forem ali no Uruguai, forem ali em Punta del Diablo, ou ali em uma das praias, verão, né? Essas algas, embora sejam mais delicadas, né, e estão expostas mais frequentes, essa exposição não permite a formação de biofilmes e de epífitas. Se elas estivessem sempre dentro d'água, pórfira, por exemplo, essas aqui estariam sendo colonizadas por algas epífitas e por biofilmes de bactérias, né, que seriam causariam uma maior senescência nesses talos. Então, acaba que algumas algas têm uma tolerância à dessecação e ainda por cima tem vantagem, né, de ficarem mais limpas com a dessecação. E isso é, né, até usado em termos de aquacultura. Tufos curtos e densos, por exemplo, de algas turfs nas zonas intermareais tropicais. Isso aqui são imagens, né, de recifes de arenito no Nordeste brasileiro. Então, por cima das plataformas recifais, né, nas barreiras recifais de arenito, aqui submerso, né, podem estar recifes de corais, por exemplo, corais e organismos mais delicados e pouco resistentes à dessecação e ao calor e ao excesso de luz, já que nesse superior, esses tufos é uma comunidade multiespecífica, né, de algas filamentosas, formas juvenis de macroalgas, e crescem em tufos bastante densos e curtos, poucos centímetros, e mantém uma alta produtividade, com toda essa intensidade luminosa, né, mantém uma alta produtividade e conseguem ficar sem ressecar, porque a quantidade de talos permite reter uma grande quantidade de água entre os talos, e particularmente também, como eu falei antes, esses recifes são calcários, né, recifes de arenitos, e possuem uma heterogeneidade, uma porosidade muito grande e retém água ali no recife. Então, há diversas adaptações, tipos de adaptações desses organismos a viver nesse ambiente tão dinâmico e tão estressante. E as interações biológicas, né? Como a gente falou muito da maré, né? Da interferência de batimento de onda, e eu falei lá no início que as condições físicas determinam, né, onde os organismos vão
cair e onde eles vão crescer, se desenvolver, como é que eles vão desenvolver melhor, mas as interações biológicas refinam o resultado final da zonação no costão. Então, a gente tem pressão de herbivoria, pastagem, predação, competição, sucessão, e com isso, é impossível estudar a estruturação das comunidades de macroalgas no costão sem considerar esses outros organismos, particularmente os invertebrados, que estão presentes, crescendo junto e até competindo pelo mesmo espaço. Elas têm que competir por espaço, nutrientes inorgânicos, luz, né? E muitos organismos querem ocupar o mesmo espaço das macroalgas. Alguns organismos, eles pastam sobre as macroalgas. Essas interações biológicas são muito complexas, né? Para estudar isso, comprovar, demonstrar o efeito de outros organismos, interações biológicas, exige experimentação de exclusão e inclusão dos organismos, ou seja, gaiolas de exclusão, algum mecanismo, manipulação no campo de exclusão e inclusão dos organismos. Por exemplo, a gente vê aqui o efeito, né, de remoção de alguns organismos que ocupam o mesmo espaço das algas, ou que pastam sobre as algas, né? Aqui o controle, nessa linha, essas bolas meio pardacentas, né, controle, e a remoção de quíton, a remoção de alguns gastrópodos. Olha só, com a remoção dos gastrópodos, olha só como que cresceu a abundância dessa alga vermelha, né? A remoção de uma espécie e a remoção de 2 espécies, né? Então, mostrando aqui a interferência, né, dos herbívoros sobre a abundância dessas macroalgas, né? Sem os herbívoros, né, essas macroalgas dominariam essa região do costão, né? E isso num curto tempo, né? E ao longo do tempo, como que isso varia, né? Em amarelo aqui o controle, onde nada foi mexido, e em azul aqui onde foi realizado a remoção inicial, né? E a variação na abundância dessa alga vermelha com efeito da remoção desses animais, através de gaiolas de exclusão. Então, esses estudos para avaliar interações biológicas muitas vezes são muito mais complexos do que somente medir parâmetros físicos. Medir parâmetros físicos, né? A gente pode até fazer experimentos com parâmetros físicos e medir a temperatura, medir a salinidade. Entretanto, com interações biológicas, né, exige manipulações e a interpretação também desses experimentos é um pouco complicada. Competição. A gente pode ter competição entre espécies de macroalgas, né? Então, a competição ela pode ser, por exemplo, por nutrientes, né? Uma espécie, uma macroalga enteromorfa, por exemplo, que é uma alga oportunista, ela gosta de bastante nutrientes e ela vai absorver, vai utilizar, quando tiver disponibilidade de nutrientes, ela vai absorver mais rapidamente, comparado com uma gracilária que precisa de uma menor quantidade de nutrientes. Então, acaba que ela pode crescer sobre a gracilária. Há uma competição por consumo. A competição por pré-ocupação seria quem chegasse primeiro. Olha só, a gente tem aqui um pedaço do costão ocupado por macroalga e outro que não. Então, quem chega primeiro ocupa o espaço. Interferência, né? O crescimento de uma espécie sobre a outra. Por exemplo, aqui, algas crostosas no fundo que crescem sobre a outra, né? Já quando são da mesma espécie, elas se encontram e não se sobrepõem. E o mais comum no infra, né? No mais comum que existe para macroalgas é a interferência química. As plantas e as macroalgas produzem substâncias
alelopáticas, aleloquímicas, que interferem, que são produzidas e que se transformam em produtos extracelulares, né, que ficam nos talos e que são liberados na água e que interferem com o crescimento de outras macroalgas. Algumas produzem uma maior quantidade de substâncias do que outras. Além disso, essas substâncias alelopáticas também possuem uma função de afastar herbívoros ou excesso de herbívoros. Então, por exemplo, aqui, né, um exemplo da competição entre espécies de algas. Gente, eu estou terminando. Vocês aguentam um pouquinho mais aqui que eu estou terminando. Competição entre espécies de algas, né? Remoção de organismos de faixas vizinhas que permitiram observar a expansão do limite inferior, superior ou de ambos de diversas espécies de macroalgas. Aqui a gente vê de novo aqui aquela zonação típica dessas algas pardas num ambiente do hemisfério norte, numas algas pardas de região temperada, né? A faixa do supralitoral, né? Que só recebe o splash, só recebe o spray, né? Sendo ocupada por líquens. Logo abaixo aqui, a faixa do nível da água mais alta, a gente tem uma faixa bem marcada de Peulvetia, uma outra faixa marcada de Fucus vesiculosos, outra faixa de Ascófilo nodoso e a outra faixa de Fucus cerrados. E aí a gente tem o limite aqui empontilhado à água baixa, e abaixo disso, então, a faixa de laminária. Então, já se fez, né, já foram feitas diversas experimentações onde se remove, né, quadradinhos assim, de que se remove ou faixas de determinadas espécies para ver para onde se elas avançam na faixa inferior ou superior. Então, a remoção dessas algas, né, permite ver que elas não sobem porque elas não aguentam a dessecação, mas elas podem descer conforme vai removendo o competidor que está na faixa inferior. Mas há exceções. Por exemplo, a Peulvetia caniculata, essa daqui que está na faixa superior, ela não cresce, não consegue crescer no infralitoral raso. Ela não resiste à submersão por mais de 6 horas, que ela produz muito muco, e como ela produz muito muco, ela é colonizada intensamente pelas algas epífitas, né? E forma biofilmes de bactérias, devido à sua alta taxa de exsudação. Então, ela acaba morrendo por inanição ou decomposição do talo. Então, existem, né, várias exceções, embora a interação biológica aqui, no caso, né, é aquela máxima, né, que eu falei antes, né, aos limites das faixas no superior é marcado pela tolerância aos fatores físicos, à dessecação, e o limite inferior marcado por interações biológicas. Nesse caso da Peulvetia, ela não funciona desse jeito, ela não consegue descer mais, porque ela, na verdade, é intolerante ao excesso de imersão. E competição agora entre macroalgas e invertebrados sésseis, né? O resultado final vai depender da disponibilidade de luz, da presença ou ausência dos herbívoros e da pressão desses predadores. Eu estou falando agora, né, de competição entre macroalgas e animais por espaço no intermareal. Olha só, aqui a gente está vendo aqui cracas, né, e macroalgas ocupando o mesmo espaço, né? As cracas não estão pastando sobre as algas, as cracas se alimentam de materiais em suspensão, né, capturam materiais de suspensão na água. Então, o que acontece é que na luz moderada, né, as algas dominam se os predadores reduzirem o número de animais.
né? Então, juvenis aqui de macroalgas e cracas competindo por espaço. Se tiver algum tipo de predador que remove, por exemplo, essas cracas, as algas vão dominar, né? Aqui, por exemplo, na zona marcada entre mexilhões, macroalgas, com predadores aqui com estrelas do mar. Se as estrelas do mar removerem faixas de mexilhões, as algas conseguem habitar, né, ocupar alguns locais. Já sem a presença de predadores, os animais eles podem avançar, né? No fundo, né, por exemplo, onde tem uma menor luminosidade, normalmente vai ser, então, animais que vão dominar. E olha só, esse exemplo aqui é bem interessante, né? A competição versus fator físico, ação das ondas. Então, aqui a gente tem uma interação bastante complexa, né? A ação das ondas promovendo a limpeza no espaço no costão, permitindo a colonização por macroalgas. Essa macroalga aqui, Postelsia palmiformes, também chamada de palmeira do mar, cipalme, é um tipo de kelp que ocorre em uma determinada região lá da costa do Pacífico Norte, da Califórnia, lá no norte, mais lá no Oregon e do Canadá, né? Então, ela ocorre numa região de alto batimento de ondas, na região do mesolitoral, já para a franja, né, do infralitoral, no mesmo local que ocorre mexilhões, cracas, né, e outras macroalgas, todo mundo competindo por espaço, porque é uma região no costão onde recebe, uma dinâmica muito grande, né, varia o nível da água, da maré, mas está sempre sendo molhado, está sempre recebendo nutrientes, né? Então, é um lugar do mesolitoral, uma faixa ali, boa para todo mundo. Então, todo mundo está ali competindo por espaço. Essas plantas são plantas, né, de alguns centímetros, 30, 40, 50 centímetros, parece pequenas palmeiras, produzem, né, elas fazem numerosas plantas que se fixam inclusive, sobre os mexilhões, né? Então, elas, como qualquer kelp, né, essa daqui é um esporófito que lança, então, esporos que vão produzir pequenos gametófitos aqui embaixo, e esses gametófitos vão produzir outras plantinhas que vão se estabelecer sobre os mexilhões, por exemplo, né? Ou sobre as cracas. Quando elas crescem, estão crescendo sobre esses mexilhões, e elas crescem, elas aumentam, elas têm uma força de arrasto com as ondas, e quando elas são arrancadas nas tempestades de inverno, elas arrancam também mexilhões. Então, quando elas arrancam grandes quantidades de mexilhões, elas livram o espaço, deixam um pedaço de rocha nua, permitindo a colonização, então, por outros propágulos dessas algas. Então, com isso, o sacrifício de uma alga, né, uma dessa palmeira do mar que arranca vários mexilhões, permite a continuidade da população. Então, são interações bastante complexas. Os efeitos dos herbívoros, né? Uma pastagem, a herbivoria no ambiente marinho, né, quando está tudo sem impacto, sem no equilíbrio, né, controla o excesso de macroalgas. A biomassa, pastagem moderada, controla a biomassa e aumenta até, é bom porque aumenta a diversidade de algas, né? A gente já viu até na parte de produção, né, que, na verdade, entre 1% até 10%, né, máximo de 25%, de 20% passa pela cadeia de pastagem. Mas, se estivermos numa situação de desequilíbrio, de alteração do ambiente, essa pastagem pode ser devastadora. A gente vai ver alguns exemplos posteriormente nas florestas de kelps e outros ambientes que ouriços do mar, né, podem
provocar desequilíbrios, e estão provocando desequilíbrios em diversas regiões do mundo, formando o que a gente chama de barren grounds, ou fundos desnudos, né, ocupados por hordas de ouriços que eliminam grandes quantidades de biomassa. E esses herbívoros ainda afetam o balanço competitivo entre as espécies, né? Os herbívoros no intermareal, eles podem ser normalmente são os mesoherbívoros, né, que têm esse papel importante na pastagem e na competição. Eles controlam as epífitas, né, que a gente está vendo alguns gastrópodos aqui que raspam sobre macroalgas e com isso controlam as epífitas, consomem os detritos. E os efeitos da herbivoria e predação juntos sobre a estruturação das algas. Então, aqui a gente está vendo cracas, né? Essa foto de novo, cracas que tamalos, né? Balanos cracas, que fornecem refúgio para as algas contra a pastagem pelos límpedes, né? Que é esse chapéu chinês, né? Onde crescem as cracas, esses límpedes essa zona de límpedes não se estabelece, né? E se não tiverem as cracas, os límpedes acabam pastando sobre as algas. Então, a influência de outros organismos, né, sobre as relações de herbivoria que controlam a abundância das algas. Efeitos de herbivoria e predação sobre a estruturação das algas, então. Aqui a gente está vendo um exemplo clássico, né, nos costões, em que a abundância de algas verdes e vermelhas, né, algas que estão competindo pelo espaço, Chondrus crispis e uva intestinalis. Uva intestinalis é uma alga verde, então, de caráter mais oportunista, né? Tem taxas de crescimento bastante altas, gostam de uma maior quantidade de nutrientes, e já Chondrus crispis, essa alga vermelha, é uma alga mais especialista, né? Mais adaptada às condições, né, específicas do costão. A uva aqui, ela vai dar no estuário, vai dar no costão, vai dar em qualquer lugar onde existe um espaço para ela, onde outros saírem, né? Como tipicamente de uma alga oportunista. Então, a Chondrus crispis e a uva intestinalis, elas competem, né, pelo espaço. Então, a gente vê aqui nesse gráficozinho a abundância da Chondrus em azul e da uva em rosa, né? E que vai depender da interação entre pastadores e predadores, né? Se esse caracol aqui estiver presente em abundâncias razoáveis, ele vai controlar a abundância da uva e aí vai permitir o estabelecimento e o domínio de Chondrus crispis. Se esse caracol ele estiver em baixa, a uva, então, vai aumentar em maiores quantidades e vai dominar a faixa. E esse caracol, na verdade, ele é controlado, né, por um caranguejo que preda sobre eles. Já, por sua vez, o caranguejo também, a população de caranguejos é controlado por essas aves, né, por uma espécie de gaivota que preda sobre esses caranguejos. Então, a gaivota, em alguns determinados locais, né, preda sobre esse caranguejo, que esse caranguejo preda sobre esse gastrópode, sobre a litorina, e ainda sobre outros caranguejos que predam sobre mitilos, e que todos, né, esses gastrópodes aqui são pastadores da macroalga, gostam de pastar a macroalga uva, e não tanto a Chondrus crispis. Então, o caracol remove as algas, permite a colonização pela alga vermelha.
Mas se esse animal ele é removido em excesso pelo caranguejo, então é a alga verde que vai dominar. Então vai depender das relações, né, de predação, vai depender desse também do controle pelo predador de topo. E passando já por esse controle de predador de topo, terminando aqui, né, eu gostaria de terminar aqui essa aula, né, mostrando então a importância do que a gente chama de espécie-chave, né, na comunidade e no ecossistema. No caso do costão, a espécie-chave no intermareal, né, a gente tem algumas espécies-chave, mas é muito importante e bastante estudado o papel da estrela do mar pisácea, que é um gênero que está presente em quase todas as regiões do globo, né, que tem um papel chave na controle das populações, na estruturação das comunidades em costões rochosos. Né? Olha só uma imagem aqui, né? Isso aqui é muito marcante, gente, porque isso aqui é uma imagem que já diz o que está acontecendo aqui, né? As estrelas do mar, a faixa bem marcada, né, de mexilhões, né, e de outros organismos, aqui, a faixa de estrelas do mar, pisácea, e a faixa de macroalgas. Essas estrelas do mar estão predando sobre mexilhões e outros gastrópodos. Né? Separam, né, essas faixas, permitindo com que as macroalgas ocorram, né, em alta abundância. Se, no caso, essas estrelas do mar são removidas, né, há um avanço desses organismos que vão competir por espaço com as macroalgas. Então, esse é um exemplo, né, em que a estrela do mar pisácea é espécie-chave que na estrutura das comunidades do costão rochoso. Né? A remoção, né, a redução na abundância da estrela do mar modificará todo o equilíbrio da abundância das populações. Então, olha só, vocês estão aqui ainda? Já dormiram? Não, é verdade. Tô morrendo de fome? Que eu tô bem zonza de fome. Eu também. Não, mas aí eu insisti para que a gente terminasse o de hoje, e assim,